Boa noite, meus irmãos. Mais um sábado, mais um dia que a Lese se encontra aqui para que nós possamos começar mais uma palestra. E para iniciarmos, nós vamos iniciar com Minuto de Sabedoria, a página 155. Lembre-se de que não devemos humilhar ninguém. O que os outros cometem hoje, nós podemos cometê-los amanhã. Não se julgue inatingível nem infalível. Todos podem falhar. Trate os outros com tolerância para que possa reerguê-los se errarem. A perfeição não é desta terra. Não exige dos outros aquilo que você também ainda não pode dar. Boa noite, meu querido Carlos Alberto. Seria bom que você ligasse o som, o microfone, para que nós possamos ouvir sua bela voz. Você está me ouvindo? Agora estamos. Tá vendo, rapaz? Hein? Deixa eu ver aqui, acertar a imagem. A imagem está boa? Tá. Parece que talvez precise um pouquinho mais de luz, mas tá boa. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos à prece inicial. Pai de infinita misericórdia, nós lhe pedimos que ilumine os nossos caminhos, que ilumine nosso querido Carlos Alberto, para que hoje a lição que ele nos trará seja uma lição a mais para nós colocarmos nas nossas vidas e podermos nos melhorar, porque trazendo o Evangelho, isso é o que toca os nossos corações e isso é o que nos faz pensar, refletir e assim melhorarmos os nossos pensamentos, as nossas afinidades e principalmente as nossas atitudes. Agradecemos ao Pai por tudo que temos recebido e lhe pedimos muita paz e muita saúde para que possamos continuar na nossa luta em defesa do amor e da nossa melhora moral e espiritual. Vamos convidar a nossa querida Thelma para ler uma página do Evangelho. Evangelho segundo... Boa noite, Carlos Alberto. Boa noite a todos que estão nos assistindo e, no caso, me ouvindo agora, né? Então, nós escolhemos o capítulo 6, mesmo que nós estamos na Páscoa, né? E todo o Evangelho, na verdade, segundo o Espiritismo, qualquer passagem que a gente pegue, ela está em harmonia com a Páscoa. Mas eu escolhi aqui, para a leitura, o capítulo 6, o item 3. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos mandará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da Verdade é quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele fará convosco, ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Jesus promete outro Consolador, é o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo. E que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde e ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei,
e ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura, são purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Bom, hoje a Alerj tem a alegria de nos trazer, Carlos Alberto, com um tema maravilhoso. Carlos Alberto é vice-presidente. Como gerar confiança e luz no interior, nos momentos de angústia. Nesse momento de pandemia, nosso querido Carlos Alberto, vice-presidente da Federação Espírita do Estado de Sergipe e membro acadêmico da Alerj, vai nos trazer mais uma opção que a querida doutrina espírita nos dá e que Jesus nos deu também através do nosso Evangelho. Boa noite, Carlos Alberto. A noite é sua, esteja à vontade o tempo que você quiser. Boa noite, Renato. Muito obrigado. Boa noite, Thelma. Boa noite, companheiros da Alerj, da Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe. Meus parabéns pelo trabalho que vem sendo empreendido, que vem sendo colocado para essa população. E o nosso boa noite ao nosso público, aos internautas e àqueles que acompanham o Instagram da Alerj, nesses programas sequenciados, que nos traz e que nos possibilita reflexões significativas. Então, nós vivemos assim um período significativo de angústia, que às vezes é confundido com tristeza, mas que são coisas diferentes. Como gerar confiança e luz interior nos momentos de angústia? Nós buscamos subsídios exatamente em cartas ao Dr. Bezerra de Menezes, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, porque nos traz subsídio e traz assim algo muito sólido. Mas o mais importante, o que eu quero colocar, é o momento que nós estamos vivendo. Um momento de uma pandemia, um momento de perdas significativas, um momento de insegurança, de medo, um momento de dor, um momento de recolhimento para que nós possamos aproveitar todo esse aguilhão, como é colocado, ou seja, o sofrimento, as dores, as dificuldades, para fazer com que nós possamos, evidentemente, evoluirmos. Então, a angústia é uma coisa que muitas vezes nós não sabemos nem explicar o que seria realmente a angústia. Por que nós não sabemos explicar? Porque, de repente, é aquela, você denomina, eu estou com uma coisa tão ruim, é uma coisa ruim dentro de mim.
entendeu? Parece que nós temos um buraco na alma, parece que a nossa disposição ela se modificou. Então, aquela coisa ruim, inexplicável, que muitas vezes se repete, e às vezes se repete com muita frequência, e nos tira exatamente dessa harmonia, desse equilíbrio, e nos tira e modifica a nossa, como é que é, percepção e a nossa atitude mesmo. Então, algumas interrogações, elas são fundamentais. Nós devemos fazer o que é a angústia, o que são, na verdade, esses momentos de angústia? O que será que todos nós vivemos essa situação? E o que será que a angústia nos sinaliza na nossa intimidade, na nossa consciência? Então, veja, por exemplo, que nós passamos a refletir, nós passamos a tentar justificar, e muitas vezes nós não encontramos alguma coisa de imediato, mas se nós pararmos, se nós olharmos um pouquinho para trás, nós vamos entender o que de repente está causando uma angústia. Será que essas notícias que eu estou vendo toda hora, no noticiário eu ligo, passo para um canal, mexo no canal, coloco no rádio, então, Covid, morte, perdas, vacina, não vacina, etc., dúvidas cada vez mais. Será que isso, por exemplo, não está me causando uma angústia? Não está me causando essa coisa ruim? Não está me causando esse buraco na minha alma? Então, desculpe, angústia é um sentimento de ansiedade, é um sentimento de tristeza, é um sentimento de incapacidade. Mas espera aí, ansiedade, e nós vivemos nessa ansiedade contínua. A ansiedade, ela é necessária de alguma forma, em algum momento. Então, agora, uma ansiedade generalizada, ansiedade persistente, ela vai nos fazer comprometer de alguma forma. A angústia é um sentimento de tristeza, mas ela não é a tristeza. Ela é além da ansiedade, ela é além da tristeza. E ela nos incapacita de alguma forma, em algum momento. E que nesse processo de ansiedade, tristeza, incapacidade, pode acarretar o quê? Pode acarretar depressão. Então, a angústia é uma moléstia insidiosa, contínua, que vai se arrastando a um estado perturbador. É uma insatisfação, muitas vezes, injustificável. Ela é perseverante, ela é penosa, ela vai conduzir exatamente a um desequilíbrio imprevisível. Por quê? Porque isso tudo, na verdade, nós devemos entender. Porque ela vai afetar os nossos centros mentais. Ela vai afetar o nosso discernimento. Ela vai desarticular os nossos mecanismos nervosos de equilíbrio, de harmonia, e vai transformar em um fator positivo a quê? A uma alienação. A uma alienação que vai nos afastar exatamente das nossas atividades comuns, que vai nos afastar das pessoas, de repente, pessoas que nós amamos, pessoas que nós deveríamos conviver, que vai nos afastar daquela situação de que somos espíritos gregários, que nós precisamos do outro, que nós precisamos de um amigo, que nós precisamos de uma pessoa dentro, próxima a nós, que possa nos ouvir, que possa nos orientar, que possa, por exemplo, estender a mão, de repente, colocar o ombro à disposição. Então, essa angústia vai afetar o psiquismo. E afetando o psiquismo, quando as alterações começam no nosso interior, o corpo é o ponto final. Então, o corpo ele vai sofrer essa influência de alguma forma. Então, o corpo e a nossa vida que vai se modificar, porque nós vamos criando, adoecendo o nosso espírito. Afinal de contas, nós somos espíritos, nós somos produtos do pensamento divino, nós somos espíritos imortais, vivendo uma experiência terrena. Então, vivendo essa experiência terrena, o que acontece? Nós estamos ganhando experiências para adquirirmos maturidade, para adquirirmos sabedoria, hoje e sempre. Então, uma vez, por exemplo, que é instalado, e uma vez que a angústia se dá com frequência,
elas vão propiciando o quê? Dor, elas vão propiciando mal-estar, elas vão nos colocando em situações de infelicidade e elas vão nos atormentando. Então, do ponto de vista biológico, do ponto de vista de definição, mas nós precisamos entender também a questão da angústia espiritual, que ela se expressa como? Ela se expressa pela falta de esperança, ela se expressa pela falta de significado e de propósito de vida. Imagine um indivíduo que não tem significado, não tem um propósito de vida. Ele tem uma tendência a se angustiar. E nessa angústia lhe falta o que? A paz, lhe falta a serenidade, lhe falta a aceitação, a autoaceitação, a aceitação do mundo como ele é, a aceitação dos relacionamentos, falta o amor, que é o mandamento maior, que é o fundamento, e para nós chegarmos ao amor, nós precisamos exercitar as nossas virtudes, a generosidade, a fraternidade, a solidariedade, a amizade, a alegria, a benevolência, a indulgência. Todas as coisas, juntando tudo, vai dar o amor. E falta a capacidade de exercitar um sentimento de perdão inclusive a si próprio, do auto-perdão. Então, muitas vezes, nos enchendo de culpa, de remorso, e por quê? Porque eu não consigo me perdoar. E vai minando a minha coragem. Então, essa é uma angústia espiritual, expresso por todos esses aspectos, e que vai levar a quê? De repente, leva a raiva e a culpa. A raiva de terceiros, a raiva de si, a raiva, por exemplo, do mundo, a culpa, a culpa que é algo imobilizante, mas veja, quando eu não consigo suportar a minha culpa, eu socializo. A culpa é da minha esposa, a culpa é do esposo, a culpa é do chefe, a culpa é do filho, a culpa é do mundo, a culpa é do governo, enfim, eu saio socializando. Mas é porque, na verdade, todas aquelas coisas da esperança, do propósito de vida, da falta de paz, ela pode levar exatamente a esse processo, a essa manifestação. E vai manifestar-se também, às vezes, como uma alienação. Então, essa recusa das interações com os amigos, com os familiares, se isolando. E isso, inclusive, cria situações propícias ao desenvolvimento da depressão, que é o grande mal do século, que é o grande mal que nós estamos vivendo. Então, cria uma condição de incapacidade, muitas vezes, de não nos concentrarmos, de orarmos. Ou seja, uma incapacidade de orar. Se eu tenho, nesse momento, nas minhas angústias, essa incapacidade de orar, que seria aquele momento de conexão entre a criatura e o Criador, onde nós permitiríamos entrar luz que vem do alto, que nos auxilia. Então, tantas pessoas sentem-se incapazes de orar. E como nós também podemos nos afastar de atividades religiosas. Por quê? Por que eu tenho que frequentar? Por que eu tenho? Se eu não recebo, por exemplo, se eu tenho um sentimento de abandono, ou se eu, e muitas vezes as nossas aflições, o que é que nós fazemos? Nós temos, de repente, às vezes, raiva de Deus. Alguém tem raiva de Deus. Por quê? Porque não consegue enxergar de que a nossa proteção é exatamente essa. Acreditar de que o sofrimento, seja ele qual for, ele é passageiro, de alguma forma. Porque nós estamos vivendo o quê? Nós estamos vivendo uma troca energética. Então, nós criamos uma psicosfera, e nós atraímos os espíritos e nós atraímos aqueles que vibram na mesma sintonia conosco. Às vezes até, por exemplo, às vezes até nós não entendemos, achamos que é só atrair exatamente aqueles desencarnados. Não é bem verdade. Não é bem verdade, porque essa troca energética ela é tão forte, tão adequada, tão impositiva, que, veja, nós conseguimos atrair pessoas que estão vibrando na mesma sintonia. Então, eu estou angustiado. Alguns dizem, eu estou deprimido, eu estou deprê.
Ah, não é mais tristeza, é uma depressão, é uma tristeza assim acentuada, e aí você atrai pessoas que vão reforçando. Agora, nós temos um companheiro que muitas vezes onde nós derramamos muitas lágrimas. É o nosso travesseiro. Um companheiro que, na nossa reflexão, muitas vezes nós nos encontramos em desespero, nós nos encontramos numa instabilidade emocional, nós nos encontramos com sentimentos negativos que estão aflorando a cada momento, a cada instante, não temos solução para determinados problemas, e buscamos, muitas vezes, nesse encontro com o travesseiro, para ver se ele nos auxilia. Então, quantas vezes a cabeça recolhida ao travesseiro nessa busca, e muitas vezes cheio de incerteza, o medo, a incapacidade de reagir, de lutar. Por quê? Porque a angústia vai criando, vai tirando essa energia, vai, por exemplo, nos imobilizando de alguma forma e vai diminuindo essa nossa capacidade de luta, essa nossa capacidade de investir para sair da situação. Então, gera o quê? Gera um sofrimento que ele é incalculável. E aí nós ficamos naquela situação. Nós queríamos uma coisa mágica. Será que apareceria alguém com um farol para iluminar a nossa trajetória? Para iluminar a nossa caminhada? Nós estamos vivendo um obstáculo que nós criamos muitas vezes. Então, será que apareceria alguém que resolvesse imediatamente o nosso problema? Que apagasse da nossa mente essas aflições? Essa angústia que está assolando a nossa alma? Então, nós devemos começar a questionar por que que uma pessoa fica angustiada? Por que que eu fico angustiado? E a angústia, na verdade, é a resultante de quê? Do excesso de questionamento, do excesso de incertezas, de cobranças pessoais. A autocobrança vai, muitas vezes, nessa incerteza que nós temos, nessa dificuldade, nessa falta de resposta pelos nossos questionamentos. Então, vai nos levar a uma desarmonia. Então, a busca constante pelas respostas existenciais é fundamental. O sentimento de culpa, a frustração e o medo vai levar muitas vezes a essa angústia. Então, são fatores que podem levar à sensação de angústia. Então, muitas vezes, já que nós somos espíritos imortais, nós estamos aqui cumprindo uma tarefa. Nós tivemos um planejamento reencarnatório. Nós viemos do planejamento reencarnatório, então a reencarnação nos traz, no nosso perispírito, registro das experiências anteriores. Temos o esquecimento, sim, mas esses registros, eles estão ali e eles se manifestam em alguma época, em algum momento, em alguma situação. Então, de repente, essa reencarnação, nós aceitamos aquela angústia que nós não sabemos justificar, mesmo sem saber se é verdadeiro ou não. Então, nós devíamos, por exemplo, fazer um esforço cada vez maior para vencer essas impressões negativas e essas compulsões que muitas vezes nós somos sobrecarregados. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz que, na sua origem, foram distintos. Mas avançados e corrompidos possuem sensações. Mas instruído e purificado possui sentimentos. Está lá. Kardec nos trazendo essa sequência de evolução. Agora, aí nós perguntamos, e avançados em quê? O que ele quer dizer? Avançados em inteligência, porque como ser humano, nós já temos a inteligência. E o primeiro passo é exatamente da evolução do ser espiritual. É o progresso, e o progresso se dá inicialmente pelo conhecimento intelectual, mas ele só não basta. A inteligência intelectual sozinha não basta, eu preciso da inteligência emocional.
eu preciso da inteligência espiritual. Por quê? Porque com o conhecimento intelectual eu tenho discernimento, eu tenho fontes para fazer uma escolha melhor, e as minhas escolhas elas vão definir o meu destino. Então, o conhecimento intelectual vai ajudar a desenvolver a razão, vai também buscar, e ao mesmo tempo, o desenvolvimento das doutrinas. Ela nos traz isso, a necessidade do desenvolvimento dos nossos valores morais. E veja que esse exercício, princípios e valores, eles são já exercitados desde cedo dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, junto com os nossos pais, a orientação dos nossos pais que nos deram princípios e valores, e nós devemos transmitir aos nossos filhos. A outra questão, se nós perguntamos avançado em quê? Em inteligência, aí nós devemos questionar também aquilo que Kardec traz, corrompido em quê? Porque se nós somos avançados em inteligência, mas de repente somos imaturos em quê? Na edificação moral e dos valores morais que nós deveríamos ter. Por quê? Porque aí nós terminamos nos corrompendo pelo materialismo. O materialismo, o ter, ao invés de ser, de buscar ser, é buscar o ter. E o materialismo, ele vai gerando o quê? Sensações de doentes. Ele vai gerando com isso, essa sensação doente vai gerando deturpação do instinto. Orgulho, egoísmo, vaidade e seus derivados todos. Qual é o grande mal e o grande vício da humanidade? Desse mundo de prova e expiação? O orgulho, o egoísmo, a vaidade. E isso tudo, quais são as derivações desse orgulho, desse egoísmo, dessa vaidade? A arrogância, a prepotência, a inveja, o ciúme, a mágoa, a culpa, o ódio, a vingança e muitos outros que levam a desequilíbrio. Então, todas essas coisas. Então, o materialismo é uma chaga oculta na humanidade que apaga exatamente o quê? Apaga a luz no nosso espírito. Quando Jesus dizia assim, fazei brilhar a vossa luz, é porque ele reconhecia que todos nós temos uma luz. E que nós devemos, quem vai acender o interruptor nosso, somos nós. Somos nós. Então, trata-se o materialismo de uma enfermidade obscura. É uma espécie de tumor, invisível, mas um tumor que está na mente. E daí ele pode disseminar para a violência, para a crueldade. Pode disseminar para a desumanidade, para o orgulho, que são, na verdade, metástases. O que é uma metástase? E metástases perigosas. A metástase é exatamente o implante desse tumor em outras regiões do nosso corpo. Então, ele se origina, de repente, aqui, nesse órgão, mas ele dissemina para tantos outros. Então, essa violência, essa crueldade, essa desumanidade, esse orgulho, pode funcionar como uma metástase, e criando deformidades cada vez maiores no nosso mundo íntimo. Onde é que está isso? Está isso através de Emmanuel na Religião dos Espíritos, um livro que merece ser observado, que merece ser lido. Então, quando você, por exemplo, se perde nessa questão do materialismo, ou seja, nasce e morre e acaba. Então, eu vou usufruir dessa existência o máximo que eu puder, porque vai acabar. Vai acabar. Então, isso, na verdade, nós sabemos que é uma insensatez. Esse materialismo ele vai produzir o quê? Briga de egos. Vai produzir orgulho ferido. Quantas vezes nós vimos essas carteiradas assim? Você sabe quem sou eu? Me parece até um indivíduo desmemoriado. Você sabe quem sou eu? E vai puxando a carteira, sabe? A carteira, as carteiradas. Vai produzir o quê? Um egoísmo tirânico. Aqui, pensa em mim, em mim, em mim, e olhando, por exemplo, para o outro. Então, o outro tem que ser submetido ao seu talante, ao seu chicote. Vai produzir, muitas vezes, a vaidade intelectual. Eu sou maior, eu conheço mais, enfim. Vai induzir o indivíduo até o poder do mundo, a prepotência do saber transitório. E nós sabemos perfeitamente que nós somos aprendizes aqui, nesse mundo que nós nos encontramos. Nós somos aprendizes eternos e devemos nos colocar como aprendiz.
E também retornaremos, como espírito, retornaremos ao mundo espiritual, onde continuaremos sendo aprendizes, até o dia que nós possamos atingir o determinismo. Quando nós somos criados para que um dia nós fôssemos felizes, totalmente perfeitos. Então, o nosso espírito, ele é perfectível. E por ser perfectível, nós vamos trabalhar nosso processo de evolução. E nós estamos recebendo as oportunidades através da reencarnação, recebendo a oportunidade através da misericórdia divina, através da sua justiça, através da sua bondade e através do seu amor. Porque, na verdade, o alto não nos pune, ele nos educa. Então, pelo simples fato do materialismo duvidar da vida futura, todo pensamento do materialista está voltado a quê? A vida terrestre. E aí, depois desse processo evolutivo, nós vamos encontrar novamente no Evangelho segundo o Espiritismo que o ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos vai surgir o amor. Mas não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol, por exemplo, que condensa, que reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. O sol. Esse sol que muitas vezes nós não levamos em consideração, a beleza que nos traz, a vida que nos proporciona. Porque o sol nos proporciona vida. Então, a ausência de sentido, por exemplo, da vida e a falta de objetivo essencial da vida vai conduzir a quê? A angústia. E Joana de Ângeles traz alguns aspectos, algumas referências a respeito de angústia. No Amor, Imbatível Amor, esse livro robusto do ponto de vista de falar do amor, ela traz de que a angústia é a terrível agonia que vai limitar o ser onde? Na estreiteza das paredes da insatisfação, em face da falta de objetivo e da essencialidade da existência. Por quê? Porque o estudo de Joana de Ângeles é um estudo da psicologia profunda. Então, na nossa essência, a essência do ser humano, ela é boa. Por mais que você diga, você vê tanta maldade aí, mas a essência é boa. Sabe por quê? Porque quando nós cometemos um equívoco, quando nós cometemos um erro, nós sabemos perfeitamente. E quem nos diz, e quem nos mostra esse equívoco que nós estamos cometendo? A nossa consciência. Ninguém precisa mostrar. Eu não preciso mostrar a Renato que ele cometeu um erro. Ele sabe. A consciência dele fala. Renato não precisa me mostrar que eu cometi erro, porque a minha consciência fala. Agora, quando eu não consigo assumir, porque vem a culpa e vem a sensação de remorso, muitas vezes, o que eu faço? A culpa é de Renato mesmo. A culpa é da minha mãe, é do meu pai, é do vizinho, enfim, é de todo mundo. Eu sou um anjinho aqui. Hein? Uma luz plena transitando aqui. Então, veja que isso é um resultado de inúmeros desconfortos morais, dizia Joana de Ângeles, que vai se expressar o quê? No desinteresse doentio e afligente. Que vai fazer uma ferida no ser, que vai levar a graves transtornos psicológicos. Então, se nós não conseguimos trabalhar a nossa angústia, se nós não conseguimos voltar para tentar identificar a causa, se nós não conseguimos lutar para vencermos esse estado que nós nos encontramos, o distúrbio psicológico ele vai existir. Por quê? Porque isso vai ficar radicado lá no espírito. E vai se exteriorizar como? Pelo ressentimento da vida, pela desestruturação da nossa personalidade. Aí nós vamos utilizar máscara. Nós já utilizamos máscara. A persona, na verdade, é uma máscara que precisa ser modificada de alguma forma. E vamos desestruturar a personalidade, nos enchendo de quê? De azedume, de infelicidade. Nos tornando infelizes. No ser consciente, Joana de Ângeles traz que a angústia, como efeito de frustração, é semelhante à densa carga tóxica. Nós estamos nos intoxicando. Nós estamos ingerindo veneno. Nós estamos criando veneno para nós mesmos.
Então, essa carga tóxica que se aspira lentamente, que vai se envenenando de tristeza injustificável e que termina, às vezes, numa fuga espetacular. De que forma? A angústia tamanha que eu opto por acabar com o meu sofrimento, por ceifar minha vida. É o suicídio, que aumenta na população, que aumenta no mundo. Muitas. A cada segundo, a cada poucos segundos, tem uma morte por suicídio. Então, normalmente, nos casos da angústia cultivada, como dizia Joana de Ângeles, está em jogo o quê? Mecanismo masoquista. Um indivíduo que sente prazer pela dor e vai tentando inverter a ordem dos problemas psicológicos e mantendo o quê? Esse estado de perturbação, em que assume uma característica de normalidade. Veja que ela chama a atenção, porque tem gente que mantém no masoquismo, no autossofrimento, porque tem benefícios, muitas vezes, nessa situação. Ter uma atenção melhor do esposo, ter uma atenção melhor da família, ter uma atenção melhor dos amigos. Então, essa carência, essa necessidade. Novamente, em Amor, Imbatível Amor, Joana de Ângeles nos traz que a angústia vai despedaçar o que? Os sentimentos. O que vai se tornar estranho a nós mesmos. Onde o indivíduo vai perdendo o contato com a realidade objetiva dos acontecimentos das pessoas. Por quê? Porque a concentração dele está no seu problema. Ele vai se isolando de alguma forma, vai se isolando de qualquer convivência saudável. Por quê? Porque vai se evadindo exatamente do meio social, vai se tornando estranho aos demais. Por quê? Porque as aflições que estão na sua casa mental são as maiores aflições. Nós denominamos como as maiores aflições. Começamos a olhar apenas o nosso umbigo, das coisas que estão à nossa volta. Então, nos concentramos exatamente nas dificuldades que nós estamos enfrentando. E aí, nós precisamos de quê? Nós sempre questionaremos a espiritualidade. Por que incluir a espiritualidade? É bem verdade que, em muitas ocasiões, nós ficamos apenas na superficialidade. Nós ficamos na periferia do entendimento. Então, às vezes, se estuda a espiritualidade, se vai buscar os conceitos de espiritualidade, que é esse encontro de você, do ser humano, com Deus diretamente. A religião é um grupo de pessoas. A fé é exatamente você com você mesmo. Aliás, é você, é aquilo. Eu não posso calcular a fé que cada um tem. Mas a espiritualidade, muitas vezes, nós ficamos nessa superficialidade. Então, até nos momentos de dor, de aflição, de angústia, ele vai nos convidar para quê? Para que nós possamos mergulhar na nossa alma, para que nós possamos ter uma vivência real, fugir, por exemplo, entrar numa realidade mais verdadeira, intelectualmente, mas precisamos vivenciar. Por quê? O Evangelho nos traz que nós precisamos saber, conhecer o Evangelho. Mas saber só não basta. Nós precisamos sentir. Mas sentir só, saber e sentir só também não basta, nós precisamos vivenciar. E aí a doutrina espírita, a doutrina que consola, que esclarece, que ilumina, ele bem compreendido, ele bem sentido, vai levar o homem naturalmente a essas qualidades mencionadas. Que caracteriza o verdadeiro espírita, que caracteriza o verdadeiro cristão. Porque um e o outro são a mesma coisa. Onde é que está isso? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. É só ler lá o item, o homem de bem. Então, nós temos uma necessidade, sim, nós temos uma necessidade de exercitar nossa mente, de exatamente vigiar os nossos pensamentos e, se possível, orar. Então, exercitar a mente dos pensamentos mais otimistas e cultivar o quê? A esperança. Por quê? Porque isso vai fomentar a nossa paz. E a paz é o antídoto da angústia.
A paz é o antídoto da angústia. E você só adquire paz, e nós só adquirimos paz, se nós educamos os nossos sentimentos. E para educarmos os nossos sentimentos, nós precisamos trabalhar os nossos pensamentos, porque pensamento ruim gera emoção ruim, que gera sentimento ruim, que gera atitude ruim. Pensamento bom gera emoção, sentimento e atitude boa. Então, exercitar a mente nos pensamentos otimistas, renovar as esperanças ou cultivar a esperança, é através de um trabalho também que vai nos auxiliar nisso tudo, que é o altruísmo. É o trabalhar com desinteresse e fazendo, estendendo ao próximo. O que o próximo, de repente, por exemplo, que às vezes a gente diz que não recebemos do próximo aquilo que nós vamos fazer, mas devemos continuar trabalhando com desinteresse. A empatia é fundamental num momento que exige fraternidade universal. Então é fundamental. E a paz vai ser o fruto, por exemplo, que surge nesse momento, que vai germinar, que vai desenvolver do bem que existe no nosso coração. Então, é exatamente essa paz que nós devemos perseguir, que nós devemos buscar. Então, a angústia, ela tem que ser vivida, por exemplo, em alguns momentos da nossa vida. Agora, ela não pode ser vivida a vida inteira. Não deve ser vivida a vida inteira. Então, para que nós não nos tornemos uma pessoa já denominada, caracterizada como uma pessoa angustiada. Então, eu preciso de quê? Relaxamento. Eu preciso respirar, eu preciso viver em paz, na verdade. Eu preciso buscar a oração naquele momento que a angústia começa a tomar conta de mim, naquele momento que aquela coisa ruim está tomando conta. Ela está existindo. Então, é um momento de parar, de refletir, de respirar, de orar, de conectar com o alto. Então, nós não podemos nos deixar levar pelas crises existenciais. Elas existem. Existe, de repente, aquele vazio no nosso íntimo. Então, nós temos que enfrentar as crises diariamente. Como no jargão popular que diz, matar um leão a cada dia. Nós precisamos permanecer com a consciência sadia, de entender que nós temos capacidade, que nós temos potencialidades, que nós temos capacidade e potencialidade suficiente para superar essas dificuldades diárias. Nós já nascemos com potencialidades. Nos foi dado potencialidade. Nós somos espíritos que estamos passando por provas de expiação, porque o nosso grau evolutivo espiritual só nos permite estarmos aqui nesse mundo de prova e expiação. Então, mas precisamos das provas, precisamos da expiação e das provas para quê? Para evoluirmos. Porque nos traz sofrimento. E o sofrimento é uma forma que nós temos, porque se nós desviarmos o nosso sofrimento para revolta, só fazemos piorar. Se nós desviarmos o nosso sofrimento para exatamente resignação ou esforço perseverante no sentido de mudarmos, no sentido de arrependermos de descuidos que porventura tenhamos feito, então a vida vai ser feita de quê? Desses momentos felizes, mas vai ser feita também de momentos infelizes, tristes, mas que nós saibamos que viver essa vida é gratificante. Então, nós devemos aprender a agradecer. Agradecer por tudo. Agradecer pelo sol que nasce. Agradecer pela dificuldade que nós estamos enfrentando agora, nesse momento. Agradecer pelo incentivo para nos transformarmos. Agradecer os benefícios que são derramados do alto, as bênçãos que vêm sob a forma de luz. Permitir que ela entre no nosso coração. Então, Joana de Ângeles chama a atenção disso. E devemos persistir e manter firme no trabalho, na disciplina, na vigilância, na oração. Por quê? Porque o próximo passo é a aceitação do que acontece na nossa vida e do que aconteceu. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso fazer um novo trajeto através, exatamente, aceitando o que já aconteceu e aceitando o que acontece. Nós tropeçamos, nós caímos, nós erramos. Mas nós devemos reconhecer que quando não estamos bem, nós precisamos de ajuda.
Nós devemos estender, pedir auxílio. E quem não se reconhece muitas vezes doente, não consegue se tratar. Nós temos exemplos vários. Nós temos exemplos vários. No Evangelho, o Evangelho é muito claro. Pedro e tantos outros apóstolos, eles erravam assim, cometiam equívocos. E o que acontecia? Jesus esclarecia, mostrava, orientava, instruía, tinha as orientações pedagógicas, as suas lições. Judas, que era autossuficiente, ele não mostrava. E muitas vezes aquilo guardado, aquela sujeira dentro do tapete, vai fazer com que a revolta tome conta e cometa-se atitudes equivocadas. Então, nós precisamos da ajuda de amigos, nós precisamos da ajuda dos instrutores dos dois planos da vida. Veja que quando nós nascemos, nos foi colocado à disposição um anjo da guarda. Nós precisaríamos e que precisamos. Nós não reconhecemos muitas vezes o nosso anjo da guarda. E às vezes até nem recorremos a ele. Recorremos a tantos outros que nós já conhecemos. E tenha a certeza que muitas vezes precisa de uma ajuda especializada. De repente, de buscar, quando existe um transtorno psicológico, quando existe um transtorno mais acentuado, de buscar o auxílio psicológico, o auxílio do psicólogo, o auxílio do psiquiatra, a medicação, muitas vezes. Por quê? Porque a aceitação e a busca desse reequilíbrio é um movimento para quê? Para a maior virtude que nós podemos ter, que é a humildade. Então, nós devemos buscar na humildade. No Evangelho, traz bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E reconhecer que, nesse momento, nós estamos desconectados de Deus. E voltar a buscar essa reconexão com todas as forças, com a busca da nossa reconciliação, que é uma expressão genuína da espiritualidade. Agora, nós temos que aprender a esperar, a lutar e a esperar, porque não acontece nada imediatamente. E precisamos do quê? O autoconhecimento, olhar para nós mesmos, fazermos uma reflexão íntima. Conhece-te a ti mesmo não é uma coisa vazia, é uma necessidade, porque o autoconhecimento leva ao autodomínio, leva ao domínio dos sentimentos, e o autodomínio leva à transformação, que é um processo de educação. Então, é buscar os valores que possuímos, é buscar a luz que podemos e somos capazes de emitir. A luz que somos capazes de emitir. Então, o passo essencial é exatamente a tomada de decisão. Quando você chega no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, através de Chico Xavier, ele tem um capítulo da vontade, e a vontade é uma das maiores potências da nossa alma. Então, é preciso tomar uma decisão para mudar esse estado de coisas que muitas vezes está nos afetando, que está nos desarmonizando, que está nos desequilibrando. Kardec reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço empreendido em domar as más inclinações. Mas o Evangelho nos traz algo muito maior. Porque no momento que eu reconheço as minhas fragilidades, as minhas más inclinações, a minha angústia, o meu transtorno, o meu desequilíbrio, está na hora de eu olhar para o alto e fazer a pergunta que muitos fizeram. Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Então, essa é a forma exatamente de vencer a angústia que assola nesse momento e sempre vai assolar de alguma forma, de gerar confiança, de gerar luz interior nos momentos que nós estamos vivendo. Nós temos um coração, nós temos sentimentos, nós devemos continuar pedindo ao alto que nos envie luz para que possa chegar ao nosso coração. E chegando ao nosso coração, nos ilumina. E nos iluminando, nós podemos iluminar quem está ao nosso lado. Que Deus nos ampare e proteja. Que bom.
Agradecemos, Carlos Alberto, as suas palavras, aos ensinamentos retirados do Evangelho, da lei do amor que nosso querido Jesus nos deixou, e pedimos ao Pai para nos abençoar e abençoar todos aqueles que nos assistem, para que assim possamos, refletindo a cada dia, introjetar em nossos espíritos a lei do amor e que assim possamos ser cada dia mais ajudando os nossos irmãos mais necessitados, cada dia mais alegres e mais felizes, porque, afinal de contas, aqui estamos para aprender e para ajudar aqueles que estão um pouco mais necessitados do que nós. Pai, ajudai-nos a domarmos os nossos maus sentimentos, porque só assim poderemos ser dignos do reino de Deus. Boa noite, minha gente. A Aleed agradece a todos. Daqui a pouco nós estaremos com esta palestra na IGTV e um pouco mais tarde, vai demorar mais uma meia hora, estaremos no canal da Aleed também com essa mesma palestra. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos.